Boa noite. Gostaria de convidá-lo a orar, a falar com esse Deus que é a imagem do Deus invisível, supremo sobre todas as coisas. Nele foi criado todas as coisas e para Ele foi criado todas as coisas. A esse que é o cabeça da igreja, do qual somos corpo. Cabeça não só na ideia de determinar ordens, mas de proteger, de nutrir, de dar razão de ser para o corpo. Porque um corpo sem cabeça é defunto, é morto. Eu acho muito interessante essa analogia de Paulo, pela palavra, a esse que é o Supremo. Quero te convidar. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui novamente como igreja, como corpo, como edificação, como família, como povo escolhido. Te agradecemos porque podemos cantar sobre teus atributos, quem é esse Deus. E agora, diante da tua palavra, que os nossos corações estejam abertos à mente para receber e, como terra fértil, frutificar para a tua honra. Usa-nos, Pai, como instrumento da Tua graça, e louvado seja o Teu Espírito aqui, nos direciona e nos leva a entender, a ver a Tua revelação. Assim te louvamos pela Tua presença e pela vida de cada um aqui nesta noite. Assim te louvamos. Em nome do Senhor Jesus, amém. É engraçado não falar com o microfone na mão, porque depois você não sabe onde põe a mão, né? Mas é interessante isso. Gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia em João capítulo 6. Capítulo 6, do versículo 16 ao versículo 24. Foi colocado 25 ali, mas é 24, tá bom? Diz assim a palavra: ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar. Entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro. Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprando um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre as águas, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco. E logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que apenas um barco estava ali e que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que ele tinha partido sozinhos. Então, alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar aonde o povo tinha comido o pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou no barco e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Há certos questionamentos que o ser humano faz para si mesmo. Às vezes a gente marca muito a nosso... Quem já teve filho já passou por essa experiência. Seu filho com 3, 4 anos e ele pergunta por quê, 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 por quê. Mas eu creio que este perguntar por quê, ele não para e não cessa ali.
é que a frequência com que nós perguntamos, porque ele está descobrindo o mundo, é muito compreensivo. Mas nós, como seres humanos, sempre temos perguntas que batem no nosso coração e que muitas vezes a gente não tem coragem de perguntar, ou às vezes não procura respostas em lugares errados. Tipo, entre muitas, tipo essa: qual o sentido da vida? Para que serve o mundo? E é interessante que essas perguntas atormentam o nosso coração. Se o seu sentido da vida for só os seus filhos, quando eles crescerem, baterem asas, você vai se tornar a pessoa mais infeliz do mundo. Ou vai fazer qualquer coisa para trazê-los debaixo das suas asas. Se o seu sentido de vida é o que você faz, o seu emprego, quando você for mandado embora de algum emprego, ou você não tiver mais nenhuma oportunidade, ou entrar na aposentadoria, você também vai se tornar o cara mais infeliz do mundo. E não vai saber responder. E eu creio que, independente das fases que nós estamos, sempre nós perguntamos isso. Porque nós temos uma facilidade muito grande. Muitas vezes a gente ouve pessoas falarem isso, e tem pessoas que falam assim: não precisa responder a isso. A vida, vamos fazendo, e ela é um monte de acontecimentos, e aí vai. E vamos aproveitando a vida com os prazeres que a vida dá, e vamos seguindo em frente. E eu creio que você tropeça em muitos que pensam assim. Mas tem um certo filósofo que acha que esse tipo de resposta é muito cruel. O nome dele é Lucifer Ferry. Ele é um filósofo francês, que ele fala que é muito cruel você pensar desse jeito. Porque se você julga que a vida é somente isso, e você vai perdendo, e na verdade você perde a alegria de viver. E ele coloca que o sentido de vida é muito mais do que isso. Porque se você tiver esse tipo de sentido de vida, você não tem esperança e você não tem propósito. Porque você vive. Agora, se você julga que é importante ser gentil, e ser gentil principalmente acima de tudo, ou na oportunidade que Deus te dá de ser gentil com o seu inimigo, ele diz que isso aí veio do cristianismo. E aí nós encontramos a resposta. E uma observação: esse filósofo não é nada cristão. Mas é interessante como Deus levanta pedras, né? Fala através de pedras, para que nós possamos nos convencer desta realidade. E quando Jesus encontra esses discípulos numa situação corriqueira, porque para alguns discípulos eram pescadores, estavam cansados de atravessar aquele mar da Galileia, que fica a 213 metros abaixo do nível do mar. Ele é rodeado, está ali, rodeado por montanhas, e foi numa dessas localizações na montanha que Jesus anteriormente tinha multiplicado e tinha alimentado mais de 5.000 pessoas. E aí ele sai para o monte, ele sai para as montanhas, os discípulos não quiseram ficar ali, eles descem para o barco, como são experientes. E mesmo sendo experientes, eu não sei se você teve a experiência de andar no mar ou no lago, onde tudo é escuro. Você tem que conhecer muito bem, geograficamente, deve estar na sua cabeça, para você ter os pontos de referência, para saber onde você quer chegar. E esse mar da Galileia tem mais ou menos 19 quilômetros de extensão, de comprimento, e 13 quilômetros de largura. Isso quer dizer que eles estavam no meio do lago, ou do mar. E aí, quando você está no meio, as coisas começam a tomar outro sentido. Estava calmo, vinha eles conversando, eu imagino eu, mas é muito comum neste mar, porque ele é rodeado por montanhas, aí o
o ar quente do mar encontra com o ar frio da montanha, aí começa a tempestade, e o mar que estava calmo começa a ficar revolto, as ondas vêm, e os discípulos remando, e a coisa indo, e eu imagino que naquele barco estavam eles lá, vamos, a gente vai atravessar. E deve ter alguns lá que sempre tem, eu não sei se você já fez trilha ou fez alguma coisa em comum com várias outras pessoas, sempre tem um que, vamos, mas tem vários que falam, não vai dar certo, é melhor a gente voltar. Mas o voltar era percorrer o mesmo caminho, porque eles estavam exatamente no meio. E numa situação onde eles não encontravam mais solução, numa situação onde a princípio parecia que estava tudo sob controle, Jesus os encontra. E é interessante que se você lê os evangelhos, você vai perceber que Jesus, ele vai encontrando as pessoas e vai respondendo as perguntas e os questionamentos. Ele não faz uma sala, ele não se reúne como nós aqui. Algumas vezes sim, ele chama o discípulo do lado e começa a conversar, mas na maioria das vezes são as próprias situações da vida que leva ou que Jesus usa para ensinar os seus discípulos. Sabe, gente, é muito importante a nossa leitura da palavra, é muito importante a nossa oração, a nossa meditação, é muito importante. Mas eu creio que Deus vai te ensinar certas coisas, certos atributos de quem é Deus, através das situações corriqueiras do dia a dia. Porque enquanto nós não estamos enfrentando situações, a gente imagina, e nós temos sempre o hábito de imaginar as coisas boas, certo? Eu casei há 32 anos atrás, 31 na verdade. No meu checklist lá, o dia tinha que ser sol, porque eu casei ao ar livre, na beira do lago, entendeu? Comecei a preparando as coisas, mas não tinha de maneira nenhuma, vai faltar alimento, vai chover, não sei. Eu não tinha feito isso. Eu sei que, se você fosse de uma cultura alemã ou inglesa, certamente você tinha um plano B, C, D, e assim por diante. Mas eu percebo que mesmo tendo esses planos, a gente sempre opta para pensar positivamente. E a gente não, nas situações, é que nós vamos ver aonde está o nosso coração, aonde está a nossa resposta para estas perguntas e outras perguntas que nós fazemos para nós. E isso é feito na nossa caminhada com Deus. Você recebe a Jesus, legal. Eu, quando era criança, eu aceitei a Jesus umas 10 vezes, mas teve uma vez que, essa aí é minha. Eu sou do tempo que tinha cruzadas de pregações, aí vinha um americano cantar, passava filme do Moody. Quem é mais velho do que eu, na minha idade, sabe o que é isso. Era animal. Não tinha televisão na época, então era o que tinha, e era legal. E eu aceitei, e eu sei que você também aceitou. Se você não aceitou ainda, você pode ter os mesmos questionamentos que eu tive e que eu tenho. E às vezes a gente fala que assim, a gente entende que os nossos questionamentos vão ficar quando nós ganhamos e recebemos Jesus pela fé. Mas no decorrer da vida e das situações da vida, é que nós vamos conhecendo o quanto que nós estamos comprometidos, o quanto que Jesus tem um significado para a sua vida, para a minha vida e para a vida dos discípulos. Os discípulos já andavam com Jesus, e o maior milagre que eles tinham acabado de perceber, se você veio no culto da manhã, o pastor André pregou sobre isso, é a razão contra a fé. E Jesus sempre apontando para a fé. Vamos, o que vocês têm aí? 5 pães e 2 peixes, é isso? Universitários, é 5 pães e 2 peixes? Certo, eu sempre faço confusão por isso. 5 pães e 2 peixes alimentou mais de 5.000 pessoas, só contando os homens.
Jesus estava em Lóquia e eles ajudaram a distribuir. E eu creio que um cutucou para o outro e falou: nossa, esse Jesus faz maravilha. Você viu aquela vez que ele ressuscitou alguém? Você viu aquela vez que ele fez o paralítico andar? Mais uma agora. E eu creio que Jesus, na sua palavra, Ele não quer que o significado da sua vida seja os milagres de Deus. Ele não quer que você seja viciado em milagres. Milagres traz adrenalina, né? Traz choro, a gente fica vibrando. Porque eu creio que a gente sempre vai querer mais, e Deus sabe disso. Tanto que Ele não focou, Ele fez os milagres, mas não eram os milagres um fim em si próprio. E os milagres tinham uma razão de ser, como foi nesse milagre aqui. E Jesus vai ao encontro, 5 quilômetros. Você já andou 5 quilômetros? Meu, correr 5 quilômetros, eu nem me aventuro mais. É barra. Agora você vai andar 5 quilômetros sobre as águas. Porque eles remaram 5 quilômetros. E demorou um tempo. Com barco a motor já é uma coisa. Remando. Por isso que quando os discípulos viram aquele vulto, falaram: ah, não é possível. Talvez tenha alguns que gritaram até mais alto, porque a palavra fala que eles ficaram atemorizados. Porque era inconcebível alguém se encontrar com eles no meio do lago. Era incompreensível. Não dá para caber na cabeça. E eles conheciam, eram pescadores. E é interessante que Deus escolheu algo que foi incompreensível, que não cabia na lógica, para pegar uma situação e se revelar aos discípulos. É interessante que Marcos e Lucas contam, Marcos e Mateus contam essa mesma história. Mateus é um pouco mais abrangente, ele vai colocar ali Pedro, que sai do barco, vai se encontrar com Jesus. Mas João, ele é objetivo. E ele é claro. E a gente percebe isso desde o começo do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era aquele que é a palavra e estava com Deus e era Deus, e ele estava com Deus no princípio. E ele continua falando: e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Não pode derrotar. Esse versículo nos remete, sabe para onde? Para Gênesis capítulo 1, no princípio, a terra era sem forma e vazia. Se você vai em Colossenses, nesse mesmo texto que foi cantado, Paulo relembra e traz aqueles irmãos na sua carta quem é Jesus. Por quê? Porque havia uma certa filosofia, um certo ensino que tinha entrado naquela igreja e dizendo assim: olha, Jesus, ele é bom, mas ele não é tão bom assim, ele não é Deus. Uma que ele fez o elo entre Deus e os homens, e se ele fez, ele está em comunhão com os homens. Se ele está em comunhão com os homens, ele está contaminado. A salvação não pode ser por Jesus somente. A salvação tem que ter outras coisas, tem que ter certos ritos, guardar festas e assim por diante. A salvação vem pelo conhecimento, as filosofias, aí ele ataca tudo. E ele coloca Jesus no lugar que ele deve estar. Que a revelação dele está segundo, e vários textos colocam,
Jesus é a imagem do Deus invisível. Em Romanos diz que tudo que você pode conhecer de Deus, os atributos visíveis e invisíveis de Deus, são revelados em Jesus. E por que isso? Porque nas situações corriqueiras da vida, que muitas vezes nós estamos acostumados, e ela parece que está na nossa mão. É nessas situações que quando as coisas não acontecem muito bem do jeito que a gente planeja, ou você recebe uma notícia de alguém que morreu muito querido, de alguém que está doente. Eu falo isso porque são coisas que pegam muito a nossa humanidade. Você recebeu antigamente falava aquele bilhete azul. Daqui a um tempo você vai ser mandado embora. Ou daqui a um tempo você recebe notícias que parecia que estava tudo sob controle. E a situação, ela foge do seu controle. E nós ficamos aterrorizados e ficamos com medo. Por quê? Porque como seres humanos nós queremos estar com tudo em controle. Vocês já perceberam isso? E tem pessoas que são muito mais controladas do que faz planilha, replanilha. Mas a vida não dá para ter controle. Planejar, sim. E nesse momento, o mar estava um revolto, as ondas e os ventos soprando, as ondas quase, eu imagino que quase ia virar o barco, eis que eles veem uma assombração. Pouco desastre é bobeira, né? Porque já estava ruim. Agora já aparece uma assombração. A coisa está terrível. E muitas vezes parece que acontece isso na nossa vida, né? Você está mal, e parece que quando você está mal, as outras coisas acontecem para... você fica, pouca... Eu até anotei esse provérbio, mas eu não sei onde está, vamos lá, esqueci, mas o significado é esse, ó. A coisa está ruim, ela pode piorar. E foi o que aconteceu com os discípulos. Estava ruim, piorou mais ainda. Eis que tudo muda, com uma simples palavra. Sou eu. Sou eu quem? Se você vai no grego, você vai nas línguas originais, você vai percebendo que tem um certo... Esse sou eu é eu sou. E a segunda frase que vem logo depois disso, a segunda palavra que vem, não tenham medo, versículo 20. E alguns podem falar, e como falam para alguns, quando você vai, fica aí, fica na boa, tal, não tenha medo. Fala, você não tenha medo porque não é você que está na situação. Não chora. Não chora. Por que eu não vou chorar? Mas Jesus, Ele tem plena autoridade de falar para nós e para cada um de nós, como falou para os discípulos. Eu sou aquele que criou todas as coisas, eu sou aquele que sustenta a sua vida, eu sou aquele que é a imagem do Deus invisível. Eu sou aquele que não julgou com usurpação ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, e se humilhou até a morte, e morte de cruz. Eu sou aquele que pode trazer a segurança, pode trazer sentido para a sua vida. Eu sou a resposta que você tanto procura nos seus questionamentos. Eu sou a revelação de Deus que pode dar norte para a sua vida e propósito para a sua vida. Eu sou. Eu sei que nessa caminhada nós ouvimos muito eu sou por aí. E nós ouvimos eu sou de diversos lugares. Por isso que dizem que aonde está a sua atenção está o seu coração. Porque nós somos seres humanos e nós fomos feitos para amar. E aquilo que nós amamos, nós dedicamos a nossa vida, o
o nosso tempo. Por isso que ele mesmo falou, onde está o seu tesouro, está o seu coração, onde está o seu coração, está o seu tesouro. Cabe a nós definir quem vamos ouvir. Na situação, eu não sei a situação que você está passando, eu sei da minha, a minha eu sei. E eu gostaria de trocar com alguns, mas é na minha situação, é na sua situação, que Jesus está dizendo, eu sou. Não tenha medo. Eu sei o quanto você está sofrendo porque perdeu alguém. Eu sei o quanto é ruim passar necessidade. Eu sei o quanto é ruim passar injustiça. Eu sou porque eu sei o quanto é ruim ser marginalizado. Eu sei o quanto é ruim ser mal interpretado. Eu sei, e eu sou por amor à humanidade. E essa mesma humanidade fecha os olhos, rejeita e quer ouvir outros eu sou, e segue. Mas eu creio que sempre a palavra nos chama a dizer que eu sou você está ouvindo. Porque sempre a gente tem que recalibrar o nosso coração, porque o nosso coração, como Agostinho diz, ele parece uma bússola que nos aponta a direção e ao mesmo tempo nos impulsiona a procurar aquilo que amamos. No que o seu coração tem apontado e tem te feito caminhar em direção, em busca. A felicidade por si só? Ou você tem reconhecido que esse Deus que eu sou, que tem controle sobre a natureza, que Ele próprio criou, e que tem controle sobre nossas vidas e é soberano, e Ele te chama a caminhar num relacionamento de amor, e Ele se entrega, e não somente se entrega, mas Ele te convida, vamos andar, uma caminhada de amor, aonde você vai ver o quanto eu sou. Aonde está o nosso coração? Nos momentos das situações que passamos no nosso dia a dia. E é isso que cada vez mais a palavra quer nos mostrar e quer mostrar a você, quer mostrar a mim. Eu não sei por que você veio, eu sei por que você veio hoje aqui, porque, é a palavra. Talvez você não saiba. E Ele está falando ao seu coração. Eu sou. O que tem afligido o seu coração? Como você responde o sentido da sua vida? Para onde a sua vida tem caminhado? Qual o sentido da sua vida? Por que serve esse mundo? E a resposta que João dá desde o princípio, na vida e na revelação de Jesus, é quem traz o sentido e dá propósito é o eu sou, esse Jesus que é a imagem do Deus invisível. Que morreu na cruz por você, por mim e por todos. E tem se revelado como eu sou nas nossas situações de vida. E é interessante que, seguindo o texto aqui, eles logo chegaram aonde eles tinham que chegar. Estavam 5 quilômetros. Eu creio que esse diálogo não demorou muito, mas alguns dizem que esse é o segundo milagre, porque eles foram direto. Mas o mais importante, às vezes a gente ficar focado, nossa, andou sobre as águas.
O mais importante é o eu sou. Não tenha medo. Vamos orar. Eu gostaria de convidá-la a orar. E eu queria convidá-la a orar naquilo que Deus em Jesus se revelou para você nesta noite. O que tem atemorizado o seu coração? Talvez seja o futuro, talvez seja a pressão do dia a dia, vestibular, cursinho, faculdade, nota, tem que mostrar produção, tem que mostrar, produzir. Talvez seja um filho doente, talvez o abandono de alguém que foi embora e te deixou, talvez decisões erradas que você tomou, talvez a amargura de alguém que você gostaria muito de rever e reter e se reconciliar, mas isso tem te deixado o seu coração apertado. E Jesus está falando, eu sei quanto é isso, mas eu estou com você, não tenha medo, não paralise, não fique parado, venha até a mim, vivencie essa realidade do eu sou hoje, amanhã, e coloque diante dele todos os motivos de oração e petição, porque o eu sou está vivo e ele é presente entre nós e em nós e sempre está dizendo eu sou, não temas. O mundo quer mostrar uma outra realidade, quer tocar terror em você, em mim, mas o eu sou está com você, ele é maior do que o mal, porque o mal já é vencido. Fala com Deus. Oh, meu Senhor, Tu sabes como somos seres humanos, que muitas vezes é motivado e direcionado pelos nossos medos. E a gente procura tomar controle da situação movido pelos nossos medos. E muitas vezes por medos de coisas que nós não conhecemos, que nós supomos. E às vezes isso destrói o nosso coração, nos dá uma angústia, nos faz chorar, nos faz viver de modo triste, paralisa inclusive a nossa vida. Quantos, Pai, quantos estão com a vida paralisada? Quantos jovens, Pai? E nós suplicamos por esse, Senhor Jesus. E talvez tenha alguém aqui que está paralisado pelo medo, e até indo na última consequência, que é o suicídio, porque não aguenta mais. Mas nós suplicamos, Senhor Jesus, que o eu sou tome conta desse coração, que o eu sou traga a luz, traga a alegria, traga a vida, que, Senhor, possa ouvir esta Tua voz, Tu eu sou, e vivenciar essa realidade de transformação que o Senhor faz e o que o Senhor é, porque o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos e pedimos. Oh Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia, Pai, tem misericórdia, Senhor.
medo muitas vezes nos controla, nos tira a paz, nos deixa agoniados. Oh Senhor, como tem misericórdia de nós. Tem misericórdia. Em nome do Senhor Jesus, aquele que é o autor da nossa fé, aquele que é Deus eterno, aquele que é o Deus que se encarnou e viveu entre nós, e viveu a vida que nós deveríamos viver, e morreu a morte que nós deveríamos morrer. É nesse Deus que nós podemos colocar o nosso medo, a nossa angústia, a nossa tristeza, dia após dia. Louvado seja, Senhor Jesus. Amém, amém.